Existe uma diferença entre estar cansado e ser tocado por algo tão santo que a sua carne confunde com exaustão. A maioria das pessoas nunca vai aprender essa diferença. Elas vão chamar toda agitação profunda de estresse. Vão chamar toda interrupção espiritual de ansiedade. Vão chamar toda mudança sagrada de esgotamento. Porque é mais fácil dizer isso do que admitir que o céu pode estar pressionando a vida de alguém de uma forma que a lógica não consegue segurar. Mas você, escolhido de Deus, sentiu algo recentemente que não cabe nas palavras comuns. Não parecia uma tristeza normal. Não parecia um medo comum. Era mais pesado do que emoção e mais profundo do que humor. Como se uma mão invisível atravessasse a superfície da sua vida e pressionasse exatamente o lugar que você passou anos tentando esconder de todos, inclusive de si mesmo. E o que torna isso tão assustador não é apenas o fato de ter acontecido. O mais assustador é que aconteceu em um momento tão comum que você quase ignorou. Uma noite quieta, uma pausa qualquer, uma frase sussurrada quase sem força. Uma oração cansada que talvez você nem acreditasse completamente enquanto dizia. E ainda assim, aquele pequeno momento não permaneceu pequeno. Ele se moveu. Ele viajou. Ele abriu alguma coisa. Você pensou que estava apenas dizendo a Deus que estava cansado de carregar essa versão de si mesmo. Mas o céu ouviu com sentimento espiritual. Você pensou que estava apenas tendo um momento emocional. Mas no mundo espiritual, um contrato começou a se romper. Você pensou que estava fraco. Mas aquilo que aconteceu nessa fraqueza foi mais perigoso para as trevas do que anos de força pública. Porque o inferno não entra em pânico quando você performa. O inferno entra em pânico quando você se rende de verdade. Ele não teme sua imagem. Ele teme sua honestidade. Ele não treme porque você conhece linguagem de igreja. Ele treme quando você para de negociar com medo e diz a verdade a Deus, sem enfeite, sem polimento, sem tentar parecer fiel. É por isso que tudo ao seu redor tem parecido tão estranho desde então. O peso, os sonhos que ficam grudados em você depois que acorda. A consciência repentina de coisas que você não consegue explicar. A forma como certas pessoas agora parecem mais barulhentas no seu espírito do que as palavras delas justificam. A forma como algumas conversas deixam você machucado por dentro. A forma como o próprio silêncio começou a parecer cheio. Isso não é aleatório. É assim que se sente quando algo antigo perde território legal na sua vida e não quer sair em silêncio. Porque nem toda corrente na vida de um escolhido é feita de pecado óbvio. Algumas correntes são feitas de acordos silenciosos. Votos que você fez na dor, crenças que adotou para sobreviver. Regras que nunca disse em voz alta, mas pelas quais viveu durante anos. Eu nunca mais vou confiar tão profundamente. Eu vou continuar útil para continuar necessário. Eu vou ficar protegido para permanecer seguro. Eu sempre vou me preparar para o abandono. Eu vou diminuir as expectativas antes que a decepção me humilhe de novo. Eu vou esconder minha sensibilidade e chamar isso de sabedoria. Eu vou manter minha alma meio adormecida porque despertar custa demais. Isso não é apenas mecanismo de sobrevivência no reino invisível. Isso vira permissão, vira convite, vira mobília, que o medo foi autorizado a manter dentro da sua casa interior. E quando um escolhido sussurra uma rendição verdadeira diante de Deus, às vezes o que quebra primeiro não é um padrão visível, mas um acordo invisível. É por isso que a atmosfera ao seu redor mudou antes das circunstâncias mudarem. Porque o céu muitas vezes se move legalmente antes de se mover visivelmente. Primeiro o documento queima, depois a porta da prisão se abre. Primeiro a reivindicação é revogada, depois o tormento começa a perder confiança. Primeiro a mentira perde autoridade, depois a alma aprende lentamente a viver sem consultá-la. É aí que muitas pessoas se confundem. Elas pensam que, se Deus se moveu, tudo deveria melhorar imediatamente. Não.
Às vezes a primeira evidência de que o céu tocou sua vida não é conforto. É perturbação. É a exposição do que estava escondido debaixo da sua forma de lidar com a dor. É o surgimento daquilo que sua rotina ajudava você a evitar. É o abalo de estruturas emocionais que você pensava serem parte da sua personalidade, mas eram apenas arquitetura de sobrevivência. Por isso alguns de vocês têm dito: eu nem me reconheço ultimamente. E você está certo, porque Deus não está massageando a versão antiga de você. Ele está esgotando essa versão. Ele está permitindo que o eu construído debaixo do medo chegue ao fim da utilidade. O consertador, o que explica demais, o que entrega demais, e depois desaparece para sangrar sozinho. O que sorri enquanto fica espiritualmente anestesiado. O que funciona lindamente por fora, enquanto desaba por dentro. O que fica esperando permissão para ser honesto. Essa versão de você ajudou você a atravessar muita coisa. Honre o fato de que ela sobreviveu, mas não confunda o eu de sobrevivência com seu verdadeiro eu. Um manteve você vivo, o outro carregará seu chamado. E Deus não está comprometido em preservar aquilo que só ajudou você a lidar com a dor. Se agora isso impede você de se tornar quem Ele formou para ser. É por isso que esta estação parece menos encorajamento e mais escavação. Menos afirmação e mais interrupção santa. Menos inspiração suave, e mais uma mão invisível entrando nos seus fundamentos e perguntando: você quer paz ou quer algo que se pareça com paz enquanto o medo continua governando a casa? Essa é a pergunta que os escolhidos mais temem porque sabem o quanto a resposta honesta custa. A paz de Deus custa ilusão, a liberdade custa identidade antiga. A inteireza custa acessos antigos, a libertação custa familiaridade, a cura verdadeira custa as histórias que você contou a si mesmo para que suas feridas parecessem nobres em vez de não curadas. E muitas pessoas preferem continuar sintomáticas a pagar esse preço. Mas, escolhido, existe algo sobre sua vida que não deixa você viver dividido por muito tempo. É por isso que o compromisso errado cansa você mais do que parece cansar outras pessoas. É por isso que ambientes por onde outros passam casualmente deixam você se sentindo espiritualmente sujo. É por isso que a paz falsa nunca dura em você. É por isso que você consegue se anestesiar por um tempo, mas não consegue morar ali com conforto. Você não é dramático, o seu design é caro, algumas vidas conseguem funcionar em contradição por anos. A sua começa a quebrar, algumas pessoas conseguem trair o que sabem e ainda dormir. Você não consegue e algumas conseguem se diminuir para caber em salas que nunca foram chamadas a habitar. Você até tenta, mas algo no seu espírito começa a morrer de fome imediatamente. E a tragédia é que, durante anos, você interpretou esse atrito santo como instabilidade pessoal. Chamou a si mesmo de demais, intenso demais, sensível demais, difícil demais, pesado demais, quando em muitos momentos o que você estava vivendo era a violência de ter sido formado para a congruência em um mundo que recompensa a fragmentação. Você nunca foi criado para viver dividido. Não dividido entre o que discerne e o que admite, não dividido entre o que Deus convence e o que você normaliza. Não dividido entre o rosto que mostra e a dor que esconde. É por isso que a pressão sobre sua vida interior foi tão intensa. O céu não estava apenas tentando consolar você. Estava tentando recuperar você da versão que o medo treinou você a ser. E recuperação nem sempre parece gentil no começo. Às vezes parece ofensiva. Ela expõe quanto da sua vida foi construído em torno de administrar dor, e não de viver na verdade. Ela revela quantos relacionamentos estavam ligados, não a quem você é em Deus, mas à versão previsível, disponível demais, acessível demais, controlável demais e fácil demais de definir. E é aqui que a solidão começa a aumentar para muitos escolhidos. Não porque Deus está ausente,
mas porque tornar-se verdadeiro geralmente torna você menos digerível para pessoas que só sabiam se relacionar com o seu eu de sobrevivência. A versão antiga de você podia ser convocada. A versão antiga entregava demais. A versão antiga explicava seus limites até que os limites desaparecessem. A versão antiga chamava esgotamento emocional de maturidade. A versão antiga dizia sim com ressentimento. E chamava isso de amor. Mas algo está mudando agora. Seu não está ficando mais limpo, seu silêncio está ficando mais intencional, seu espírito está começando a recuar diante de coisas que antes tolerava por hábito. Culpa ou fome emocional. E nem todos ao seu redor vão celebrar isso. Alguns chamarão de distância, alguns chamarão de orgulho, alguns dirão que você está diferente. E eles estarão certos, você está. Porque partes suas que antes eram acessadas pela culpa, estão se tornando inacessíveis pela verdade. E pessoas que se beneficiavam da sua fragmentação muitas vezes interpretam sua cura como traição. Isso dói. Dói muito porque você ainda ama. Você ainda lembra quem essas pessoas foram em certas estações. Você ainda sabe que elas também carregam feridas. Mas compaixão não é permissão para se trair. Amor não prova que o acesso precisa continuar igual. Jesus amou profundamente e ainda permitiu que o mal-entendido permanecesse quando explicar só alimentaria o apetite errado. Ele não respondeu a toda demanda por clareza, ele não performou intimidade para quem queria espetáculo. Ele não entregou coisas santas a toda a mão estendida. Escolhido, você precisa aprender que nem todo mundo incomodado com sua transformação está lamentando conexão verdadeira. Alguns estão lamentando acesso. Existe diferença, e aprender essa diferença pode salvar anos da sua vida. Porque sua próxima estação não será construída sobre ser amplamente compreendido. Será construída sobre estar interiormente alinhado. É por isso que o silêncio ao seu redor se tornou tão significativo. Você quer que Deus explique tudo, mas Ele está treinando algo mais alto do que sua necessidade de explicação. Ele está treinando reconhecimento. Ovelhas sobrevivem porque conhecem a voz, não porque recebem mapas completos. Uma lâmpada é suficiente para o próximo passo, mas o orgulho humano sempre quer holofotes. Queremos clareza suficiente para continuar no controle. Deus dá clareza suficiente para exigir confiança. É por isso que algumas de suas orações parecem meio respondidas agora. Você está recebendo bastante para obedecer, mas não o bastante para performar confiança. O bastante para se mover, mas não o bastante para se vangloriar. O bastante para se separar do que é falso, mas não o bastante para construir uma nova identidade falsa em torno de ser quem sabe. Isso é misericórdia, porque escolhidos não são vulneráveis apenas ao medo. Também são vulneráveis à autoimportância, no momento em que o discernimento vira ego. O inimigo nem precisa atacar diretamente. A corrupção começa a se oferecer por dentro. É por isso que Deus muitas vezes esconde você de si mesmo enquanto forma você. Se você soubesse cedo demais o que está sobre sua vida, poderia imitar em vez de se render. Poderia performar profundidade em vez de ser conduzido por ela. Poderia confundir peso espiritual com importância pessoal e começar a se alimentar da atenção que mais tarde envenenaria seu chamado. Então Deus permite que você se sinta comum, enquanto treina você para pesos que pessoas comuns não carregam bem. Ele permite que você pense que está apenas lutando enquanto seu espírito está sendo fortalecido para missões que sua mente consciente não suportaria se ele explicasse cedo demais. Ele permite que você se sinta atrasado enquanto preserva seu tempo de contaminação. E esse escondimento custou caro. Custou oportunidades pelas quais você chorou, custou relacionamentos que queria salvar, custou o conforto de se sentir entendido, custou estações em que você via todos avançando e se perguntava se o céu tinha esquecido seu endereço. Mas demora nem sempre é distância. Às vezes é proteção contra visibilidade prematura. Às vezes é preservação contra respostas que sua vida interior ainda não conseguiria administrar.
Ponto. Às vezes Deus segura aquilo que seu desejo quer porque a estrutura debaixo do seu pedido ainda contém rachaduras que transformariam bênção em peso. Saul recebeu aumento público sem formação interior e virou advertência. Judas teve proximidade sem motivo rendido e virou tragédia. Dom sem consagração não é favor, é exposição. É por isso que Deus tem se movido devagar em certas áreas da sua vida. Não porque Ele é cruel, mas porque se recusa a responder de uma maneira que destruiria exatamente aquilo que você pediu para Ele abençoar. E aqui a história se aprofunda. O que mudou recentemente não foi apenas que o céu ouviu sua oração cansada. Foi que sua própria alma finalmente parou de mentir tão completamente como antes. Você chegou a um ponto em que linguagem polida já não satisfazia. Frases religiosas começaram a ter gosto fino. Você já não conseguia dizer, estou bem na presença de Deus com a mesma confiança. Já não conseguia fingir que sua anestesia era paz, que seu excesso de pensamento era sabedoria, que sua entrega sem limites era sempre amor. Algo em você ficou cansado da tradução. Cansado de transformar feridas em personalidade, cansado de chamar disfunção de discernimento, cansado de chamar medo de cautela, quando, na verdade, sua vida interior estava sendo governada por feridas antigas. E esse cansaço da falsidade muitas vezes é o começo do rompimento. Não porque pareça santo, mas porque se torna honesto. A Escritura continua mostrando que o céu se move poderosamente quando a cena fica honesta. Bartimeu não foi respeitável. Foi desesperado. O arrependimento de Davi não foi elegante. Foi nu. Jacó não entrou na identidade com certeza polida. Entrou mancando depois de uma noite violenta de luta. Pedro não se tornou útil porque parecia leal. Tornou-se útil depois que sua autoimagem quebrou diante do som do fracasso e do olhar de Cristo. O padrão bíblico se repete. Deus não se impressiona com aparência administrada. Ele trabalha com verdade. Ele encontra pessoas onde a ilusão finalmente perde força. Por isso o seu momento recente mais significativo não aconteceu quando você se sentia forte. Aconteceu quando você estava no limite, cansado de performar, cansado de negociar, cansado de tentar fazer a dor parecer espiritual antes de ela se render, cansado de chamar sua prisão de maturidade, cansado de fingir que o velho eu poderia carregar um futuro que nunca foi projetado para sustentar. E foi isso que tornou seu sussurro poderoso. Não o volume, a rendição escondida nele, não o drama, o peso espiritual. Porque a rendição verdadeira não parece impressionante no momento. Parece colapso, parece dizer, Senhor, eu não posso mais governar minha vida pelo medo. Parece dizer, eu não sei como me tornar inteiro, mas estou cansado de proteger o que é falso. Parece dizer, se o Senhor está cortando, corte o que mente. Parece dizer, tira de mim aquilo que usei para sobreviver. Se agora isso está me impedindo de obedecer. Orações assim são perigosas, não porque Deus seja cruel, mas porque dão a Ele permissão para responder no nível da verdade, e não apenas do conforto. E quando o céu recebe um consentimento assim, coisas começam a mudar antes que sua mente natural consiga acompanhar. Talvez os sonhos se intensifiquem. Talvez dores antigas subam de anos que você pensava já ter superado. Talvez tentações aumentem em vez de diminuir. Talvez surja de repente vontade de revisitar pessoas, lugares ou hábitos que sustentavam seu sistema de sobrevivência. Não interprete isso errado. Libertação muitas vezes faz barulho enquanto sai. Faraó perseguiu depois da libertação. O deserto veio depois do Mar Vermelho. Jesus foi afirmado e depois conduzido ao teste. Conflito depois da rendição não significa que você perdeu Deus. Às vezes significa que o sistema antigo percebeu que está perdendo o direito de ocupar você em paz. Por isso o inimigo geralmente ataca primeiro a interpretação. Ele nem sempre consegue impedir o que Deus começou, então tenta fazer você renomear.
Chama desconforto santo de erro. Chama exposição de instabilidade. Chama convicção de vergonha. Chama consagração de extremismo. Chama sua nova cautela de medo. Ele quer que você reduza o momento para que não se torne responsável por guardá-lo. Conheced. Porque o esquecimento é uma das ferramentas favoritas dele. Se ele conseguir fazer você explicar a mudança como emoção passageira, poderá manter você vivendo abaixo do custo dela. Escolhido, resista a essa redução. Marque o que aconteceu. Mesmo que não consiga explicar tudo, honre. A Bíblia está cheia de altares, porque os humanos esquecem. Normalizamos livramentos rápido demais. Reinterpretamos misericórdia como coincidência quando a memória fica abandonada. Não faça isso aqui. A mudança em você talvez ainda seja imatura. Talvez ainda esteja se formando. Mas não insulte essa mudança fingindo que nada aconteceu. Você sabe que algo aconteceu. Você sabe que a atmosfera da sua vida interior não é a mesma. Você sabe que alguma paz falsa começou a perder sedução. Você sabe que certas vozes agora irritam seu espírito de um jeito que antes não irritavam? Você sabe que seu corpo está cansado das velhas mentiras. Isso importa, porque Deus muitas vezes começa a curar nos lugares que estivemos dispostos a chamar de normais por tempo demais. E normal é um dos ídolos mais perigosos na vida de um escolhido. Queremos ser normais porque o normal não exige nada do chamado. O normal deixa você fluir com a sala, adotar a cultura, manter padrões, rir do que convence, tolerar o que drena, ficar perto do que Deus está avisando em silêncio. Mas sua vida nunca funcionou bem com o normal. Nunca funcionou. É por isso que certas salas sempre deixaram você dividido, mesmo quando todos pareciam bem. É por isso que certos entretenimentos, certos humores, certas intimidades, certas ambições, certas formas de sucesso sempre deixaram um gosto estranho em você. Talvez você tenha tentado calar esse gosto para se sentir mais fácil perto dos outros. Mas a testemunha no seu espírito continuava falando. Não porque Deus quer que você não tenha alegria, mas porque seu design não consegue metabolizar certas coisas sem perder clareza. Algumas pessoas conseguem brincar perto da beira do compromisso errado por anos e ainda parecer bem. Você não, em vez de se ressentir disso, aprenda a guardar. Isso não é sobre superioridade. É sobre missão. Chamados diferentes carregam custos diferentes. Sansão não podia tocar casualmente no que outros homens tocavam. Samuel precisava ouvir o que outros meninos não ouviam. Jeremias foi tocado na boca para carregar palavras que muitos nunca foram chamados a carregar. Maria foi favorecida, e ao mesmo tempo sobrecarregada. Favor na escritura raramente é suave do jeito que as pessoas modernas imaginam. Muitas vezes significa que sua vida agora se move sob um propósito que não permite mais que você pertença a si mesmo, como antes. E isso assusta muitos escolhidos. Não o sofrimento em si, mas a perda de posse sobre si mesmo. Porque no centro de todo chamado santo, existe esta verdade assustadora. Você é plenamente amado por Deus, mas você não pertence a si mesmo. Você foi comprado, foi formado para algo, não foi resgatado apenas para conforto, mas para conformidade com Cristo e utilidade nas mãos dele. Unidade desse parte no ar. Você foi comprado, foi formado para nas mãos dele. Por isso sua paz tem ficado mais cara ultimamente. O Espírito já não permite que você a gaste barato. Você começa a perceber o que a drena, o que a lota, o que a machuca, o que negocia com ela. Isso não é você ficando frágil, é você ficando consciente, e consciência é desconfortável porque remove desculpas. Quando você sabe que algo custa clareza, continuar nisso deixa de parecer inocente. Quando você sabe que uma relação repetidamente arrasta você para baixo da sua paz, permanecer do mesmo jeito exige autotraição. Quando você sabe que um hábito apaga sua audição, repeti-lo já não pode ser chamado de inofensivo tão facilmente. Por isso muitas pessoas preferem a confusão,
A confusão adia a responsabilidade. Mas escolhido, a confusão está se levantando de algumas áreas da sua vida agora. Não tudo de uma vez, mas o suficiente para antigos compromissos parecerem barulhentos. O suficiente para falsos afetos parecerem caros. O suficiente para sua própria autoanulação ficar mais difícil de romantizar. O suficiente para mostrar que parte do que você chamava de lealdade era medo de ficar sozinho, parte do que chamava de discernimento era suspeita não curada, parte do que chamava de bondade era autoapagamento, e parte do que chamava de paciência era atraso espiritual vestido de linguagem religiosa. Isso não é condenação, é iluminação. Condenação empurra você para longe de Deus. Iluminação puxa você para Ele enquanto expõe o que precisa mudar. Uma acusa o núcleo de quem você é, a outra revela o que não pode permanecer se você quer liberdade. Aprenda a diferença. Isso vai salvar você de se afogar em culpa falsa sempre que o Espírito estiver tentando libertar você. Porque Deus não humilha você com a verdade. Ele resgata você por meio dela. E resgate raramente agrada o ego. Ele mostra onde você foi seduzido. Mostra onde suas feridas tomaram decisões. Mostra onde sua fome superou seu discernimento. Mostra onde você permaneceu disponível para aquilo que deveria ter sofrido e ido embora. E se você for sábio, vai parar de resistir a essa exposição. Vai parar de pedir que Deus cure você, enquanto protege as narrativas que mantêm sua dor no comando. Vai parar de pedir clareza enquanto defende hábitos que a embaçam. Vai parar de orar por paz enquanto dá acesso infinito a pessoas que vivem na sua fragmentação. Vai parar de dizer Senhor, usa-me se, no fundo, isso significa sem desmontar o que uso para evitar a rendição. Porque o uso no reino não é construído primeiro sobre carisma. É construído sobre entrega, sobre dizer a verdade, sobre uma vida interior que já não é casada com o medo. Foi por isso que o céu estava ouvindo tão cuidadosamente no momento em que você finalmente parou de traduzir sua dor para uma linguagem aceitável. Sua oração cansada não foi pequena. Foi uma virada. Foi uma dobradiça, foi o som de uma versão de você começando a soltar a mão enquanto outra, ainda frágil, ainda em formação, mas muito mais verdadeira, começava a respirar. E agora a pergunta não é se Deus se moveu. Ele se moveu. A pergunta é se você vai construir os próximos dias de um jeito que honre esse movimento. Isso importa porque o impulso do espírito pode ser entristecido por uma vida casual. Não necessariamente destruído para sempre, se Deus for misericordioso. Mas atrasado, embaçado, retardado por descuido. Escolhidos muitas vezes perdem estações não por rebelião dramática, mas por pequenas negligências. Recebem inspiração e continuam estruturalmente iguais. Sentem convicção e mantêm os mesmos pontos de acesso abertos. Recebem uma palavra verdadeira e voltam para o mesmo barulho que os ensinou a não ouvir. Tocam uma perturbação santa e depois a afogam em entretenimento. Ocupação, mensagem sem fim, empatia mal direcionada ou vício de serem necessários. Não faça isso agora, reorganize. Esta próxima parte da sua vida exigirá uma arquitetura mais limpa. Não perfeição, limpeza, não teatro, sobriedade. Você precisa de espaço para ouvir, espaço para sofrer, espaço para se arrepender especificamente, espaço para deixar a Escritura ler você e não apenas confirmar o que você já prefere. Espaço para dizer não antes que o ressentimento se forme. Espaço para perceber o que acontece com seu espírito perto de certas vozes. Espaço para estar menos disponível para performance e mais disponível para oração. Isso não é legalismo. É mordomia. Noé parecia extremo enquanto construía uma arca porque ninguém ainda via a chuva chegando. A obediência muitas vezes parece exagerada antes que as consequências da desobediência se tornem visíveis. Portanto, não espere um desastre público para justificar uma mudança privada. Se o Espírito já está avisando que o aviso seja suficiente.
Alguns de vocês estão sendo chamados a distâncias que parecerão duras por fora. Deixe parecer, distância nem sempre é rejeição. Às vezes é o modo como a paz sobrevive tempo suficiente para virar força. Alguns precisam quebrar contratos emocionais com pessoas que só sabem se relacionar com suas feridas. Ponto. Alguns precisam parar de cuidar daquilo que Deus mandou enterrar. Alguns precisam se arrepender por tornar a solidão tão assustadora que entregaram repetidamente a clareza a qualquer pessoa que oferecesse proximidade temporária. Alguns precisam parar de transformar simpatia em aliança. Tipo. Nem todo mundo que entende sua dor tem permissão para formar seu futuro. Ouça de novo. Nem todo mundo que entende sua dor tem permissão para formar seu futuro. O inimigo fica feliz em enviar conforto, que mantém você sem cura. Ele envia validação que protege sua disfunção, envia intimidade que recompensa sua falta de limites. Envia urgência que imita destino, enquanto passa por cima do discernimento. É por isso que o temor do Senhor importa tanto. Ele limpa o paladar. Treina a alma a amar a verdade mais do que o alívio emocional. Faz a paz com Deus pesar mais do que o conforto imediato. E esse temor do Senhor está voltando a muitos escolhidos agora. Não como terror, mas como seriedade santa. O reconhecimento de que sua vida já não pode ser tratada casualmente. De que aquilo que você carrega, mesmo escondido, não pode ser derramado em qualquer atmosfera. De que sua ternura não é fraqueza a ser explorada, mas um vaso a ser guardado. De que seu chamado não precisa de aplauso público, mas exige alinhamento privado. É aqui que muitos ficam solitários, mas finalmente livres. Porque quando você para de deixar suas feridas escolherem por você, algumas coisas caem rápido. Conversas perdem sabor, convites se tornam impossíveis, fantasias antigas deixam de consolar. A necessidade de ser explicado enfraquece. Você começa a se importar menos em ser visto corretamente por pessoas e mais em não mentir ao Espírito Santo dentro do seu quarto interior. Isso é maturidade. Não é ficar frio. É ficar verdadeiro. E quando a verdade começa a governar, sua vida de oração muda. Você para de orar principalmente por alívio e começa a orar por congruência. Para de pedir que Deus remova toda coisa difícil e começa a pedir que Ele não deixe a dificuldade desperdiçar você. Para de pedir apenas portas e começa a pedir um coração capaz de atravessar as portas certas sem levar velhas prisões para dentro. Para de fantasiar sobre chegada e começa a levar a preparação a sério. É aí que a transformação escondida fica poderosa, antes de Davi sentar no trono. Ele foi formado no anonimato. Antes de José interpretar para nações, aprendeu a sobreviver à traição sem perder a proximidade de Deus. Antes de Esther falar no palácio, suportou o custo de ser preparada para um momento que não controlava. Nós romantizamos o momento visível e esquecemos a arquitetura privada que o sustentou. Deus não esquece. Ele presta atenção à arquitetura. Observa para onde você volta quando ninguém está olhando. Observa o que você alimenta quando está cansado. Observa se a convicção ainda tem autoridade quando o conforto está disponível. Observa se você continua ensinável depois da dor. E talvez esta seja a coisa mais bonita sobre o que aconteceu recentemente na sua vida. Apesar de tudo, você permaneceu interrompível por Deus. Ferido. Sim. Atrasado. Sim. Confuso. Muitas vezes. Mas não inalcançável. Não totalmente fechado. Não tão cínico a ponto de a verdade não conseguir entrar. Isso importa mais do que você imagina. Muitas pessoas sobrevivem à dor selando justamente a parte de si mesmas que Deus usaria para conduzi-las. Tornam-se espertas, protegidas, eficientes e interiormente indisponíveis. Permanecem funcionais, mas inalcançáveis, não apenas por pessoas. Pela graça, mas você, de algum modo, apesar de todos os golpes, ainda tem uma parte que treme quando Deus se aproxima. Proteja isso. O mundo vai chamar de fraqueza. Proteja mesmo assim.
É uma das coisas mais santas em você. É por isso que a correção ainda toca. É por isso que a adoração ainda rompe em certos dias em que você pensou estar anestesiado. Ponto. É por isso que um versículo pode de repente desfazer você. Ponto. É por isso que no meio da fadiga espiritual, você ainda consegue sussurrar algo verdadeiro. Ponto. Esse tremor não é fragilidade para ser zombada. É evidência de que seu coração, embora ferido, não virou pedra. Ponto. E Deus pode fazer muito com um coração assim. Pode treiná-lo, refiná-lo, enraizá-lo na Escritura, purificar seus motivos, afiar sua audição. Mas ele não faz muito com um coração que fez paz com ser inalcançável. Ponto. Então agradeça pela dor que ainda sente. Agradeça porque a falsa paz não satisfaz mais. Agradeça porque seus compromissos errados agora soam alto. Ponto. Agradeça porque papéis antigos estão ficando insuportáveis. Ponto. Agradeça porque a versão de você formada pelo medo está perdendo o fôlego. Ponto. Isso não é sinal de ruína. Muitas vezes é sinal de resgate. Agora vamos mais fundo, porque existe uma pergunta por baixo de tudo isso que talvez você tenha medo de fazer diretamente. Ponto. Por que seu processo foi tão difícil, se a mão de Deus está mesmo sobre sua vida? Por que tantos atrasos, perdas, mal-entendidos, humilhações, solidão e pressão? Por que tanto custo escondido? Por que tantas estações em que obedecer parecia arrancar mais do que abençoar? A resposta não é simples, mas parte dela é esta: algumas vidas são amadas por Deus de um modo que as consola, e algumas vidas também são designadas por Deus de um modo que as governa. Ponto. Amor diz: você é meu. Designação diz: porque você é meu. Não deixarei ilusões permanecerem sem confronto dentro de você. O amor segura, a designação confronta. O amor cura, a designação também recruta. O amor enxuga lágrimas. A designação pode pedir que você caminhe pelo fogo sem explicar tudo antes. Essas coisas não são opostas. São camadas do mesmo relacionamento divino. E se você só entende o lado consolador de Deus, vai interpretar o lado governante como rejeição. Mas não é rejeição. É peso, é mordomia, é Deus se recusando a deixar sem tratamento as coisas que sabotariam aquilo que Ele quer confiar a você. Por isso sua vida às vezes pareceu menos um devocional suave e mais uma demolição. Ponto. Deus não estava apenas torcendo por você. Ele estava escavando fundamentos. Estava expondo o que não suportaria o futuro que você continua pedindo. Estava mostrando onde sua autoproteção corromperia a intimidade. Onde seu orgulho distorceria a revelação, onde sua necessidade de garantia tornaria você manipulável, onde sua fome não resolvida faria você confundir intensidade com aliança. Ponto. Isso não é pequeno, é assunto de destino, e destino não é construído apenas com inspiração, é construído por rendição repetida em lugares escondidos. Por dizer sim, quando o sim custa mais do que ser admirado. Por permanecer baixo quando partes suas desejam reconhecimento. Por deixar Deus matar aquilo que um dia tornou você socialmente funcional, se essa coisa destruiria espiritualmente você. Por aceitar que algumas orações serão respondidas primeiro em forma de exposição, antes de serem respondidas em forma de alívio. Ponto. Porque é assim que o céu muitas vezes cura, não decorando a gaiola, mas fazendo você perceber que aquilo era uma gaiola. Não confortando a mentira, mas fazendo a verdade ficar clara demais para ignorar. Ponto. Não entregando um novo futuro enquanto velhos acordos continuam intactos, mas confrontando os acordos antigos até que você finalmente os entregue. Ponto. E é por isso que o seu momento recente foi tão significativo. Você não estava apenas emocional. Você estava diante de um limiar, não estava apenas cansado, estava no fim de uma estratégia de identidade. Não estava apenas orando, estava, talvez pela primeira vez em muito tempo, consentindo em se tornar mais verdadeiro do que confortável. Ponto. É por isso que existe guerra ao redor disso, porque se esse consentimento virar estrutura, sua vida muda. Ponto. Não da noite para o dia em toda a área visível, mas primeiro no lugar mais profundo. Ponto. Seu centro muda.
Seus reflexos mudam. Sua tolerância à falsidade cai. Seu apetite por paz se torna mais disciplinado. Seus relacionamentos se reorganizam em torno da verdade em vez da urgência. Sua necessidade de ser resgatado por atenção humana enfraquece. Sua vida escondida se torna menos teatral e mais ancorada. E essas mudanças são mortais para a velha escuridão. Mortais para ciclos que se alimentavam da sua confusão. Mortais para padrões herdados que esperavam que você continuasse repetindo a teologia emocional da família. Mortais para espíritos familiares que sabiam exatamente qual ferida tocar para redirecionar suas escolhas. É por isso que alguns sentem pressão incomum ao redor da linhagem, da identidade, da intimidade, do chamado e da voz. O inimigo nem sempre é criativo. Ele é observador, estuda a repetição, percebe onde o tempo importa. Faraó atacou bebês porque reconheceu ameaça no nível da possibilidade. Herodes não entrou em pânico por toda criança, entrou em pânico onde profecia e tempo estavam se encontrando. As trevas não conseguem ler Deus por completo, mas conseguem estudar padrões de interrupção ao redor de uma vida e concluir que algo precioso está tentando vir através daquele vaso. Então, se o seu mundo emocional foi atacado repetidamente, se a clareza é combatida em momentos estranhos, se sua confiança foi atingida com a consistência humilhante, pare de interpretar cada ataque como prova da sua fraqueza. Alguns ataques são evidência da ameaça que você representa. Algumas resistências não acontecem porque você está falhando. Acontecem porque, se você se estabilizar na verdade, certas missões antigas contra você perderão acessos que desfrutaram por anos. Isso não é licença para ego, é convocação à humildade, porque quanto mais uma vida carrega, mais baixo ela precisa permanecer. Você não protege coisas sagradas se vangloriando delas. Você protege com reverência, obediência e permanência debaixo de Cristo. Ouça com clareza: qualquer coisa pesada, incomum ou escondida na sua vida só está segura debaixo do sangue de Jesus. Fora dele até sensibilidade verdadeira vira confusão. Até discernimento real vira paranoia. Até chamado genuíno vira autoimportância. A resposta não é adorar o que há de único em você. A resposta é consagrar tudo. Coloque cada agitação, cada sonho, cada peso, cada senso de chamado debaixo do senhorio de Cristo. Deixe a palavra testar. Deixe a humildade purificar. Deixe a obediência enraizar. Deixe comunidades limpas e realmente submetidas a Deus refinarem você. Porque Deus não está levantando artistas do mistério. Ele está levantando pessoas rendidas cuja vida se torna útil, porque a verdade importa mais do que a imagem. Por isso a coisa mais forte que você pode fazer agora não é anunciar o que mudou. É guardar em silêncio, construir ritmos, voltar à escritura, arrepender-se com precisão, guardar seus portões, reduzir ruído, quebrar acordo com aquilo que insiste em nomear você pelas feridas antigas. Isso importa porque nomes têm poder. O inimigo ama manter escolhidos, vivendo debaixo de nomes que Deus já superou neles. Rejeitado demais, atrasado, difícil de amar, complicado, sensível demais, danificado, intenso demais, sempre atrás. Espiritualmente inconsistente, esses nomes não são inofensivos. Eles viram roteiros internos, governam expectativas, moldam escolhas, preveem abandono antes mesmo que a intimidade chegue. Sabotam antes que Deus precise dizer não, porque o medo já disse não no lugar dele. Mas quando o Espírito começa a recuperar uma pessoa, uma das primeiras coisas que faz é enfraquecer a autoridade desses nomes. Nem sempre substitui imediatamente por linguagem triunfante. Muitas vezes apenas faz esses nomes soarem cada vez mais falsos na boca. Você sente quando uma velha mentira para de caber, ela ainda visita, mas já não pousa com naturalidade. Ainda acusa, mas algo mais profundo responde: esse não é mais o meu nome. É assim que a liberdade muitas vezes começa.
Não com o silêncio total da acusação, mas com concordância diminuída. Não com facilidade emocional instantânea, mas com a nova recusa de chamar a si mesmo pelo que o medo escreveu. Essa recusa importa. É uma das razões pelas quais sua rendição recente abalou a atmosfera. Talvez você não tenha dito essas palavras diretamente, mas por baixo da exaustão havia uma renúncia, ponto. Um não santo, uma retirada de concordância, e o céu responde fortemente quando escolhidos finalmente param de se voluntariar para os nomes que o inferno atribuiu a fim de mantê-los manejáveis, ponto. É também por isso que sua vida de oração pode começar a parecer diferente, ponto. Menos teatral, mais custosa, menos sobre linguagem perfeita, mais sobre consentimento, ponto. Mais lágrimas em alguns dias, mais silêncio em outros, mas um silêncio que não está vazio, ponto. Talvez você já não consiga orar sobre certas coisas como antes. Frases genéricas antigas talvez já não satisfaçam. Bom, deixe a oração ficar real de novo. Deus não precisa da sua performance. Ele quer a sua verdade. Quer o luto que você estava polido demais para trazer. Quer a raiva que você continuava santificando em vez de entregar. Quer a fome que você fingia já estar curada. Quer a dependência de filho que você enterrou debaixo de vocabulário espiritual, ponto. É por isso que algumas das orações mais poderosas da Escritura são dolorosamente diretas. Ponto. Até quando, Senhor? Sonda-me, quebra-me, cria em mim, não seja feita a minha vontade, Senhor. Se és tu, manda-me ir, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Essas não são frases polidas, são frases rendidas, são verdadeiras o bastante para o céu trabalhar. Talvez esse seja o convite sobre você agora. Pare de se editar na presença de Deus. Pare de entregar a Ele uma transcrição organizada em vez do clamor. Pare de narrar sua vida de formas que protegem seu orgulho, ponto. Ele já sabe. A mentira não preserva a dignidade na oração. Ela só adia a cura, e a cura já não é algo que sua vida possa adiar sem custo. Coisa demais está em jogo. Pessoas demais talvez um dia se alimentem do que Deus está formando em você. Paz demais está ligada ao seu alinhamento. Liberdade demais está ligada à sua obediência. Ciclos demais talvez estejam esperando alguém da sua linhagem parar de chamar prisão de normal. Ponto. Por isso sua vida importa além do seu humor, além do seu conforto atual, além de alguém ao redor entender ou não o processo. Ponto. O impacto é maior do que você vê. Isso não significa que você é o centro do mundo. Significa que obediência nunca é privada em suas consequências. Ponto. O que Deus cura em uma vida rendida muitas vezes, transborda para filhos, amizades, salas, comunidades e gerações. Ponto. E o que permanece sem cura, também transborda. Por isso seus acordos privados importam. Por isso seus sims, escondidos, e seus nãos escondidos importam. Ponto. Eles nunca são tão isolados quanto parecem no momento. Ponto. Então não despreze o pequeno momento silencioso que mudou as coisas. Ponto. O céu não desprezou. Não despreze a oração cansada. O céu não desprezou. Não despreze a dor estranha que veio depois. O céu não desprezou. Alguns dos movimentos mais importantes na vida de um escolhido começam sem espetáculo. Ponto. Sem relâmpago, sem coral, sem transformação instantânea visível a todos. Apenas uma alma cansada demais para continuar mentindo, e um Deus santo o bastante para responder a verdade quando ela finalmente chega sem máscara. Ponto. Foi isso que aconteceu, e se você for sábio, vai parar de esperar um sinal maior para levar isso a sério. Vai deixar a própria mudança ser evidência suficiente. Ponto. Vai começar a limpar aquilo em que a paz continua tropeçando. Vai começar a recusar aquilo perto do qual a clareza continua apagando. Ponto. Vai começar a chamar velhos votos pelo nome verdadeiro. Ponto. Vai começar a dizer a verdade a Deus mais rapidamente quando o medo subir. Vai começar a escolher ambientes que não exigem que sua testemunha interior fique anestesiada para pertencer. Vai parar de idolatrar ser compreendido por todos.
Vai parar de pedir desculpas por limites que preservam obediência. Vai parar de entregar respeito próprio a pessoas que só sabem amar a versão de você que não tem bordas. E sim, isso pode custar. Provavelmente vai custar, mas o custo da verdade ainda é menor do que o custo de viver dividido. Deixe isso entrar. O custo da verdade ainda é menor do que o custo de viver dividido. Divisão drena tudo, drena a oração, drena a alegria, drena a coragem. Drena a ternura, drena a intimidade, porque você não pode ser profundamente conhecido onde ainda está atuando. A verdade pode ferir o falso eu, mas a divisão mata o verdadeiro. Então deixe o falso eu sofrer. Deixe antigos acessos fecharem. Deixe a confusão levantar, deixe o espírito nomear aquilo que suas feridas antes nomeavam por você. Deixe os roteiros antigos soarem estranhos, deixe sua vida interior ficar menos lotada. Deixe seu corpo aprender o que é segurança sem compromisso errado. Deixe sua alma se tornar uma casa onde a paz não precisa sussurrar por cima de ruído constante. É isso que Deus busca, não uma persona dramática, não uma imagem mística, uma casa limpa, um interior rendido, uma pessoa cujo sim está se tornando menos performático e mais inteiro. E um dia você olhará para esta estação e perceberá que não foi a estação em que tudo ficou mais fácil. Foi a estação em que tudo ficou mais verdadeiro, a estação em que o chão rachou debaixo de velhos acordos. A estação em que sua fome por paz ultrapassou sua lealdade ao medo. A estação em que suas orações pararam de soar religiosas e começaram a soar honestas. A estação em que Deus confrontou não apenas aquilo que feriu você, mas aquilo que a ferida se tornou dentro de você. A estação em que ele se recusou a confortar o que pretendia consagrar. A estação em que ele não permitiu que seu chamado permanecesse enterrado debaixo da versão de você, que a dor ensinou você a ser. A estação em que ele respondeu a um sussurro reabrindo aquilo que o medo havia selado. E quando você enxergar isso com clareza, entenderá por que a pressão foi tão intensa. Por que a atmosfera ficou estranha, por que o abalo interior foi tão profundo. Porque uma pequena oração na boca de um escolhido que realmente começa a se render, nunca é pequena no reino que se alimentava do atraso dele. Você não teve apenas um momento, você deu permissão ao céu. Agora viva como quem sabe disso. Viva como se o acordo tivesse mudado. Viva como se a paz valesse proteção. Viva como se a verdade já não fosse opcional. Viva como se os nomes antigos estivessem perdendo reivindicação. Viva como se Deus não estivesse apenas acalmando você, mas recuperando você. Viva como se o sangue de Jesus fosse mais forte do que o roteiro que sua dor leu por anos. Viva como se você já não estivesse disponível para toda a atmosfera que pede um pedaço de você. Viva como se a seriedade santa tivesse voltado. Viva como se aquilo que tocou você na fraqueza não fosse condenação, mas recuperação. E quando o medo voltar, porque ele vai tentar voltar, não debata por horas. Responda rápido: eu não sou mais governado por você. Quando a vergonha antiga tentar renomear você, responda rápido: esse não é o meu nome em Cristo. Quando a solidão tentar levar você de volta a acessos que custam sua paz, responda rápido: prefiro estar só na verdade do que acompanhado na autotraição. Quando o velho eu implorar por ressurreição porque a verdade parece exposta demais, responda rápido: eu honro o que sobreviveu, mas não deixarei a sobrevivência ser meu Deus. Quando a oração parecer difícil, não desapareça, leve a dificuldade para Deus. Quando a escritura parecer afiada, não fuja, deixe-a cortar limpo. Quando o próximo passo parecer pequeno, não despreze. Lâmpadas são suficientes para pessoas santas. E se hoje você ainda se sente cansado, frágil sem entender completamente o que mudou, tudo bem. Entendimento não é a porta. Rendição é. Sempre foi. E Deus pode fazer mais com um sussurro realmente rendido do que com anos de fuga polida. Então sussurre de novo se precisar: Senhor,
Eu libero acordos que o medo escreveu em mim. Senhor, eu não consigo mais carregar esta versão falsa. Senhor, se o Senhor está cortando, corte o que mente. Senhor, torna-me limpo o bastante para reconhecer o que vem de ti e forte o bastante para deixar o que não vem. Senhor, eu não quero alívio que preserve prisão. Eu quero verdade, mesmo que a verdade custe. Essa oração talvez não faça você se sentir poderoso imediatamente. Controle. Mas o inferno não mede perigo como suas emoções medem. Um escolhido verdadeiramente rendido, mesmo tremendo, é mais perigoso para as trevas do que 1000 pessoas impressionantes que ainda se escondem da verdade. Lembre disso, guarde isso. Viva a partir disso, porque o mais santo no que está acontecendo com você agora não é que de repente você se tornou especial. É que depois de tanto tempo no meio do cansaço, você parou de resistir à verdade. Por tempo suficiente para Deus começar a reconstruir sua vida ao redor dela.